Olá, estamos aqui em mais um episódio do Med Podcast do Med Perícia. Meu nome é Rodrigo Souza, sou editor-chefe do Med Perícia. Estou aqui com o professor João Nicole, perito médico federal, professor do Med Perícia, e nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante, que é o programa de pente fino do INSS. Você vai entender hoje que programa é esse, por que esses benefícios previdenciários e o BPC estão sendo revisados, desde quando isso vem ocorrendo, o histórico dessas revisões de BPC e de benefícios previdenciários, e a gente vai conversar também sobre esse novo, vamos começar a conversa sobre o novo pente fino anunciado pelo INSS essa semana, pelo presidente do INSS. Antes da gente continuar, eu gostaria de pedir, se você estiver gostando desse vídeo, deixa aqui seu like, também se inscreve aqui no canal do YouTube do Med Perícia para receber notificações de novos conteúdos e acompanhe aqui semanalmente nosso Med Podcast que fazemos com tanto carinho para vocês sobre medicina legal, perícia médica e sobre o universo da perícia médica federal. João, eu queria que você comentasse, né, sobre esse novo pente fino do INSS. A gente vai conversar, né, sobre os benefícios que vão ser reavaliados e sobre a declaração do presidente do INSS. Né? Eu trouxe até aqui uma matéria do Globo, né, da INSS vai começar pente fino por auxílio doença e BPC, e o governo prevê, né, uma economia de 10 bilhões na Previdência Social. Olá, Rodrigo, tudo bem? Então, o presidente do INSS, acredito que ele tenha falado isso, né, por conta até de determinação legal, né? Então, a gente sabe que existem órgãos de controle, né, CGU, TCU, né, que cobram, né, isso do governo, né, essa auditoria, né, em relação aos benefícios que são concedidos, né, para o recebimento de alguns benefícios previdenciários, né, existem regras a serem cumpridas ali pelo segurado, pelo requerente. E o objetivo dessas revisões do pente fino é exatamente filtrar ali benefícios, né, com suspeita ou com concessão indevida, né? E é nesses casos o benefício cessado. Lembrando que a diferença ali entre benefício previdenciário e benefício essencial, né? Mas ambos são geridos pelo INSS. Mas essas revisões, elas são previstas em lei, tá? E aí o INSS, periodicamente, ele faz essas revisões, né, com o intuito ali de filtrar, enxugar, né, esse gasto, né, excedente com concessão indevida. Excelente. Isso é importante, isso já estava na previsão legal desde antes, né, mas o INSS ele não conseguia fazer isso de maneira usual, né, na administração. Depois nós ficamos com um estoque imenso, né, de ações judiciais que não eram revisadas pelo INSS, tanto de benefícios de prestação continuada como de benefícios previdenciários, né, auxílio por incapacidade temporária, auxílio por incapacidade permanente, alguns auxílios por incapacidade temporária que tinha se discutido lá no processo por incapacidade temporária de 3 meses, 6 meses, ficaram alguns benefícios desses sendo concedidos judicialmente mais de 10 anos, né, porque não havia uma revisão pelo INSS. E aí, quando a gente for começar lá a falar sobre o histórico dessas revisões, né, começando lá em 2016, a gente vai entender, né, que a avaliação prioritária foram esses benefícios concedidos por via judicial, benefícios que não vinham sendo reavaliados. Isso já faz parte da norma de ser reavaliado, mas desde a criação desses programas de pente fino, vão se repetindo esses programas de reavaliação, não só de reavaliação de fraude, mas também entendendo que esses benefícios, né, que não tinham data de cessação determinada, e agora tem, né, desde 2019, e que também eram benefícios de incapacidade permanente, né, antiga aposentadoria por invalidez, que já é previsto lá, né, desde 1991, que tem que ser reavaliado 2 em 2 anos, ele não era reavaliado, e aí nesse programa de pente fino vem essas reavaliações periódicas de maneira mais sistemática pelo INSS, e lógico que isso vai gerar uma economia, né? Quando você fala de benefícios indevidos, de fraudes previdenciárias e também de benefícios que já deveriam ter sido cessados e não foram, vai terminar gerando uma economia. Essa notícia terminou repercutindo muito, né, em todos os meios de comunicação, né, especializados. A gente trouxe aqui só um print, né, de ontem para hoje das notícias principais que estão lá no buscador da internet. Mas
entender esse histórico do pente fino é importante. Mas antes disso, eu queria falar da importância da perícia médica federal para o INSS na revisão desses benefícios. Por quê? Porque é uma atividade exclusiva da perícia médica federal revisar os benefícios de benefício de prestação continuada, né, que é o benefício da pessoa com deficiência, e também os benefícios previdenciários, auxílio-doença, né, que é o atual auxílio por incapacidade temporária, auxílio por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, também outros benefícios previdenciários. E o INSS também faz a questão da avaliação da renda, né, porque às vezes, em alguns benefícios da pessoa com deficiência, pode ser que o critério da renda tenha se modificado, e essas revisões também permitem essa avaliação administrativa pelo INSS. E aí, essas atividades, João, elas são exclusivas do perito médico federal, ou tem algum outro servidor do INSS que pode fazer essa avaliação pericial dos critérios da pessoa com deficiência e da avaliação da incapacidade para o trabalho? Veja, se a gente está falando de matéria médica, né, é uma atribuição ali exclusiva ali do perito médico federal, né, porque envolve ali sigilo, né, informações, né, que existe ali o sigilo médico, então você não pode dar acesso ao servidor administrativo, né. Mas guardada as devidas proporções, né, eu comparo o pente fino do INSS com a malha fina que é feita regularmente pela Receita Federal, né. Então tem o mesmo objetivo. Essas revisões estão sendo feitas ali desde 2016. Ganhou destaque no governo Michel Temer, né? Foi aquele build, né? Foi exatamente na revisão daqueles benefícios concedidos judicialmente, que não tinham uma data de cessação. Mas aí, devido à economia, né? Ao sucesso do pente fino, ele vem sendo sistematizado pelos governos aí, né? Inclusive, nesse pente fino do build aí, né, que foi no governo Michel Temer, foi até publicado pela Fundação Getúlio Vargas, né? Então, falando da repercussão, né, e da importância dessas revisões periódicas, né, já estabelecidas e amparadas ali por lei. É importante. Quero até trazer, né, esse histórico, né, do pente fino para a gente entender, né, que esse programa ele foi criado por uma medida provisória lá em 2016, né? Já existia a previsão legal, né, da revisão e manutenção das aposentadorias por incapacidade permanente e de auxílio por incapacidade temporária, já está na previsão legal, sendo que não vinha sendo feito de maneira abrangente e regular pelo INSS. E aí vem essa primeira portaria em 2016, criando o primeiro pente fino, né, para acessar esses benefícios concedidos de maneira indevida, ou que as condições que ensejaram a concessão do auxílio por incapacidade temporária ou da aposentadoria por incapacidade permanente já não estavam mais presentes, certo? Além das questões de fraudes. E aí depois, né, essa medida provisória se torna lei, né, em 2017, a Lei 13.457, introduziu a possibilidade de convocação a qualquer tempo, né, para avaliação médica do beneficiário da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio por incapacidade temporária. Também criou, né, as isenções para alguns beneficiários da aposentadoria por incapacidade permanente, da pensão por morte. Como nós já vimos até, você pode até acessar o podcast que nós fizemos sobre revisão de aposentadoria por incapacidade permanente, que está bem legal. E, em seguida, né, vieram outros pente finos, como o professor João comentou, né, principalmente revisando os benefícios que falavam que tinham a ver com benefícios concedidos judicialmente, que não tinha sido determinada uma data de cessação, e aí vários benefícios ficaram sendo concedidos por um tempo indeterminado, e aí o INSS reviu bastante desses benefícios, né, durante esse rebuild, né, de 2017, né, no governo Michel Temer. A gente vem em 2022, né, com um novo pente fino anunciado pelo INSS, que foi lá revisar benefícios com suspeita de irregularidade, né, que também não tinham data de cessação, ou estavam mais de 6 meses sem passar pela perícia médica do INSS. A gente sabe que, né, vem nos últimos anos uma grande deficiência do INSS em realizar as perícias no tempo hábil, né, por múltiplos fatores, mas o principal deles sendo a carência de peritos médicos federais
do Ministério da Previdência Social para prestar o serviço lá no INSS, o que tem pressionado todo o sistema, né? Filas enormes, criação do Ateste Med e de outras medidas para diminuir a fila do INSS e dar uma maior efetividade à prestação do serviço aos segurados do INSS e aos cidadãos lá que buscam os benefícios do BPC, né? E aí vem uma lei em 2022 também alterando a redação, incluindo também a revisão do auxílio acidente que não era revista, né? Que teoricamente era, depois de concedido, ele era concedido de forma permanente e também entrou no programa do pente fino, né? Podendo ser reavaliado, né? Para verificar se aquelas sequelas de acidente de qualquer natureza ainda estavam presentes ou não. Ou também os casos de irregularidade. Então, ainda incluiu esse benefício previdenciário que antigamente não era revisado pelo pente fino. E hoje nós estamos, né, na perspectiva agora, em março de 2024, de entrar com um novo programa. Eu queria saber, João, qual é a sua perspectiva desse programa, o que é que isso pode impactar até na própria prestação de serviço do INSS hoje, que já tem essa fila, né, de atendimento e que esse programa vai ser realizado pelos próprios peritos que estão lá no Ministério da Previdência Social. Geralmente a implementação dos programas de revisão, né, o pente fino, ele vem acompanhado ali de uma bonificação para o servidor, né? Porque veja, devido até ao número insuficiente de servidores, né, que já estão ali ocupados com a agenda ordinária, né, com as perícias ou com a análise documental, né, o governo ele incentiva ali o servidor, né, através de um programa de bonificação para que ele trabalhe extra, né, fazendo revisões. Então, geralmente são revisões que envolvem também ali o servidor administrativo, né, porque existe até um setor específico do INSS, né, de monitoramento, que é o MOB, em que, né, benefícios com suspeita de concessão indevida ali, né, eles são filtrados e aí servidores administrativos, né, encaminham cartas ali para o segurado, né, ser informado de que ele vai ser convocado ali para revisão, para uma avaliação pela perícia, né. Mas é isso, eu acho que num contexto de pente fino, né, é uma medida que, mais uma vez, demonstra ali a importância da PMF, né, dentro do Ministério da Previdência, né. Só que a gente sabe, dentro de uma realidade hoje, né, da PMF, que é uma medida difícil de ser implementada até pela escassez de servidores, né. O último concurso há mais de 12 anos, 13 anos, né. De lá para cá, alguns colegas pediram exoneração ou se aposentaram, né, ou não estão mais aqui conosco. A gente sabe que é um desafio para o governo, mesmo incentivando através de programa de bonificação, né. Mas eu vejo com bons olhos, né. A gente sabe que isso é necessário para a vitalidade do nosso sistema previdenciário, é importante, né? Mas é isso. E essas avaliações, em geral, são avaliações presenciais, né? De reavaliações desses benefícios. Exatamente. Perceba, por exemplo, que essa avaliação, né, de se houve, né, melhora, né, daquela condição, né, se houve restabelecimento da capacidade para o trabalho, né, ou se houve agravamento, né, daquela condição, você só consegue fazer isso através de um exame médico pericial presencial, né. Então, acho que fortalece novamente essa presença ali, né, do perito, né, do servidor. É muito importante porque mais uma importância aí da função do perito médico federal, né? A capacidade técnica, né, de avaliação dos critérios da pessoa com deficiência, né? Quando a gente está falando de BPC, inclusive o presidente do INSS disse que primeiro vão ser revisados os benefícios de prestação continuada nesse programa agora de março de 2024. Depois, né, a previsão de junho, começar as revisões dos benefícios previdenciários. Então, essa avaliação é essencial da Perícia Médica Federal, avaliando os critérios da pessoa com deficiência, né, para o BPC da pessoa com deficiência, que além dos critérios da renda, tem os critérios periciais, que são avaliações feitas tanto pelo Perito Médico Federal quanto pelo Serviço de Assistência Social do INSS, né, uma avaliação conjunta, como determina lá a legislação, e a avaliação da capacidade laborativa, né, se ainda persiste a incapacidade para o trabalho, pelo Perito Médico Federal dos segurados do INSS, tanto que estão recebendo auxílio por incapacidade temporária de longo prazo e que ainda não foram reavaliados, quanto os segurados que estão recebendo aposentadoria por incapacidade permanente. Sempre lembrando que
essa questão da incapacidade permanente não quer dizer que o benefício não possa ser reavaliado, como a gente fez um conteúdo, né, se vocês se interessarem, vê lá o Med Podcast que está falando lá de revisão de aposentadoria, que você vai entender que essa aposentadoria, mesmo sendo por incapacidade permanente, tem previsão legal e deve ser reavaliada pelo INSS de 2 em 2 anos, salvo os casos que dispensam, né, essa reavaliação que está lá no Med Podcast, você pode lá assistir. Então, em resumo, a gente está falando aqui do novo programa Pente Fino do INSS, anunciado pelo presidente do INSS agora, né, em março de 2024, previsão de ocorrer nos próximos meses, entendendo que isso termina sendo um serviço realizado em forma de bonificação, tanto para os servidores do INSS como para os peritos médicos federais que aderirem ao programa. É uma adesão obrigatória, João? Ou você tem a opção ou não, como PMF, de aderir ao programa? Adesão voluntária, né? Geralmente, como você já tem sua agenda ordinária, né? Por isso que o governo ele tem que chegar com um programa de bonificação, um bônus ali, né? Ou contrata novos peritos através de concurso público, né? Mas como a gente tem um trabalho hoje estabelecido por meta, né, e não mais por carga horária, geralmente esse programa de revisão, né, o pente fino, está atrelado ali a um trabalho no contraturno, né, ou mutirão final de semana. Então, envolve um trabalho fora da sua agenda ordinária ali, né? Certo. E aí esse programa de bonificação resultaria, né, num bônus naquele mês, além da remuneração do PMF normal, né? Exato. Semelhante ao programa de revisão, né, do BUILD, que aconteceu no governo Michel Temer, né, em que se criou essa bonificação extra ali, né, para os peritos que fizeram adesão a essa revisão. Da mesma forma vai ser agora, né? Então, o perito ele pode aderir ou não, semelhante ao programa de enfrentamento à fila, né? Tem peritos que não aderiram, né? Teve outros que aderiram. Né? É de livre adesão. Certo, excelente. Então ficamos aqui, né, em mais um Med Podcast do Med Perícia. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like aqui no vídeo. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal no YouTube, né, se inscreva porque você recebe notificações de novos conteúdos e pode estar sempre up to date aqui nos conteúdos do Med Perícia. Compartilha também com seus amigos médicos que possam ter interesse nesses conteúdos de medicina legal e de perícia médica. Forte abraço e até a próxima.